tarde, peço a vossa atenção, antes de devolver a palavra à mesa. Vamos então dar início à sessão da tarde. Nesta sessão da tarde procurámos agregar as diversas associações que se inscreveram no Congresso, segundo as áreas de interesse de cada uma delas. E daí que tínhamos constituído 4 plataformas, a saber, a plataforma Cooperação Económica e Social, a plataforma Direitos Humanos e Saúde, a plataforma Cultura, Educação e Língua e, finalmente, a plataforma Comunicação Social, Direitos de Autor e Património. O que se procurará aqui discutir, essencialmente, é as formas de cooperação à escala lusófona em cada uma destas áreas. O que está feito, o que há a fazer e, em particular, o que cada uma destas associações aqui representadas pode fazer. Daí que, nesta primeira plataforma, estejam associações que, de facto, têm essa vocação. Ou seja, a vocação da cooperação económica e social. Eu faço apenas um ponto de ordem, portanto, está cá o Zé Boal, da Associação de Especialistas na Cooperação e Desenvolvimento. Está também representada a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Eu pergunto, porventura houve algum atraso, se há algum representante da Associação de Investigação e Debate em Serviço Social. Eu sei que é uma associação com sede no Porto. O Sr. Presidente Joaquim Paulo Silva garantiu que estaria presente, porventura atrasou-se. E pergunto se a Associação de Investigação, a Associação Lusófona para o Desenvolvimento de Cultura e Integração, se também não está representado. Bom, também terá havido algum atraso. Peço então ao Sr. Presidente da Mesa que dê início aos trabalhos e depois penso que no final, apesar do atraso da hora, das voltas, poderá haver algum espaço de debate, ficará ao critério do Presidente da Mesa. Pediria às pessoas que quisessem fazer uma intervenção depois no final, viessem a esta mesa e que, a partir desta mesa, se dirigissem à mesa e aos presentes. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Em nome do Presidente da CIB, Confederação Empresarial de Portugal, que tenho a honra de representar, quero saudar-vos a todos e, naturalmente, agradecer à organização, às pessoas da doutora Maria Perpétua Rocha e do Dr. Renato Epifânio, este amável convite para estarmos aqui, neste caso em nome da CIP, e dizer quanto importante é este tema para nós, o tema da cidadania. Aliás, a cidadania, como o próprio nome indica, é algo que não se decreta, é algo que se constrói, e daí que todo um conjunto de temáticas, de abordagens, digamos, que envolvem várias disciplinas, como é o caso da cultura, como é o caso do desenvolvimento, da cooperação, do serviço social, que estaria também aqui envolvido neste painel, esperamos que ainda venha. Portanto, há todo um conjunto de vetores que são extremamente importantes nesta construção, que tem que ser envolvente, que obviamente obriga a compromissos, e é algo que vai para além da economia, sendo naturalmente a economia um vetor extremamente importante deste espaço de língua portuguesa e de todo um quadro de cooperação que queremos sedimentar e que queremos que cada vez se reforce mais. Todavia, há aqui um conjunto de vetores que, obviamente, que a língua é um fator agregador de primeira importância, principal, a proximidade cultural, mas, na verdade, existem aqui múltiplas outras dimensões e que algumas delas vamos ter a oportunidade
de ouvir, portanto, de exporem algumas das suas ideias, alguns dos seus projetos, algumas das suas propostas, sendo que é por aqui, naturalmente, que se constrói uma cidadania lusófona. Eu não iria demorar muito mais nas considerações, uma vez que temos que recuperar aqui algum tempo, e iria passar a palavra a cada uma das associações que estão aqui representadas, pedindo que gastassem 50 segundos ou 1 minuto para se apresentarem antes de fazerem, digamos, a própria apresentação do tema que vamos envolver. Passaria, em primeiro lugar, a palavra à Associação dos Especialistas na Cooperação e Desenvolvimento, que está aqui ao meu lado direito. 10 minutos, se for possível. É mais fácil, não sei. Disse a senhora Presidente da PASC, doutora Maria Perpétua, Sr. Presidente do União, doutor Renato Pinto Feira, senhoras e senhores, meus caros companheiros de painel, especialmente o abraço, há muitos anos que não nos encontrávamos, doutora Maria. Uma primeira palavra de louvor a esta excelente iniciativa promovida por 2 associações que têm sido um exemplo de energia motivacional para os cidadãos intervenidos numa sociedade que, por vezes, tem de ser abanada para reagir ao comunismo instalado. Por isso, bem-aja, doutora Maria Ricardo e doutor Renato Pinto. Através de vós, enalteço o empenho de toda a comissão organizadora. Desde a primeira hora que eu daria a iniciativa deste congresso para debater a temática da lusofonia nas suas vertentes. Faço com toda a paixão e racionalidade de um ser livre e com bons costumes deste mundo global. Assumo a minha angularidade e portugalidade na qualidade de cidadão lusófono. Aqui, uma primeira dificuldade de identidade há muito que é debatida. Porquê o termo de lusofonia quando estamos perante uma comunidade de cidadãos que falam a língua portuguesa? Tentarei, o tempo que tenho, de expressar as ideias e pensamentos que nem sempre serão, como se usa designar, politicamente corretos. O tempo e a crise internacional impelem-nos a romper com pensamentos padronizados e a sermos criativos, como outros, em séculos anteriores, o fizeram encontrar novos mundos que hoje nos permitem debater este tema. Nos dias de hoje, mais do que no passado, há que ser ousado, corajoso e aventureiro, não ficar sentado à espera que as coisas aconteçam. O espírito deste Congresso visa agitar a sociedade civil para as questões que unem povos e países, com denominadores comuns da sua gente, mesmo quando o cordão umbilical foi cortado. Os países que integram a comunidade de língua portuguesa possuem uma fronteira comum entre si, as águas oceânicas. Os cidadãos deslocam-se entre estes países por via aérea, como tal, existem condições propícias para criar mecanismos e processos de livre circulação entre os povos. Neste suposto, estão reunidas condições para estreitar relações de cooperação económica e social. É tão conveniente recordar o modo diferenciado como os portugueses colonizaram os povos espalhados pelo mundo, ao invés de outros colonizadores europeus. Também é verdade que Portugal prolongou em demasia uma guerra colonial que levou ao despejo que se previa a independência total e global dos nossos países lusófonos. Não vou avaliar se poderia ser de outro modo. Há erros que não se corrigem. A história ensina-nos a procurar tornar os efeitos. Convictamente e por experiências vividas, as gerações mais novas, nomeadamente nos países africanos, ultrapassaram com facilidade o estigma do colonialismo, o que durante muitos anos afetou alguns responsáveis políticos portugueses. A independência dos países africanos na língua portuguesa e mais tarde Timor retirou a nacionalidade portuguesa a milhões de cidadãos. Outros, nascidos naqueles territórios, tinham direito às novas nacionalidades, também não as obtiveram de uma forma natural. Os tempos mudaram, a globalização impôs-se, aumentando a livre circulação de pessoas e bens em certas regiões do mundo, convenientemente.
Sendo assim, estou convicto que caminhamos para a emissão do passaporte lusófono. Numa era de avanço tecnológico acentuado, em que a comunicação é mais célere e fácil, não existirão obstáculos intransponíveis a tal desidrato. Terá que haver coesão e vontade política dos governos. Se no passado houve imigração em Portugal de cidadãos africanos, hoje temos o inverso. E antes que o ciclo se altere, façamos o que tem de ser feito e que una mais os povos. Não tenho dúvidas que a existência de uma estrutura organizacional da natureza como a CPLP se diferencia muito de outras, por exemplo, ligadas à agronomia, porque os laços que unem os nossos povos vão para além das questões materiais. Há fortes emoções nestes laços que já perduram desde a independência do Brasil. Hoje, no seio da CPLP, temos situações diferentes e acordos diferentes de cidadania antagónicos. Não sou contra o reconhecimento da dupla nacionalidade entre Portugal e Brasil, pelo contrário. Sou favorável àquele acordo, mas deve-se caminhar para iguais acordos entre os restantes países. O caminho é penoso e estou ciente que há laços de calor e de ódio por ultrapassar. Mas neste caso, deixem-me exemplificar um bom contributo ligado à minha carreira. Durante a década de 60 ocorreu a Guerra Mundial. 20 anos envolvidos, os mesmos agentes militares que estiveram em campos de batalha opostos souberam cooperar na formação e desenvolvimento de muitos militares e das Forças Armadas dos Palácios. A cooperação técnico-militar tem sido um bom exemplo do fortalecimento da comunidade da bem-estar portuguesa. Permitam-me que aqui expresse o pensamento há muito enraizado na doutrina militar, que as Forças Armadas são também um fator de imposição da paz a todo e qualquer momento, desde que a classe política e económica se o queira. Os países de língua portuguesa vivem em democracia e em todos há progresso social e económico, independentemente do seu patamar de origem. Numa comunidade de mais de 200 milhões de pessoas repartidas de forma desigual pelos continentes, urge avançar para patamares de partilha económica, social, cultural e económica. Não esqueçamos que o desporto é um forte fator de promoção de paz e coesão social e também de afirmação dos povos. A comunidade de língua portuguesa será tão mais forte no mundo e respeitada como tal se a identidade de cada povo for respeitada. Permito-lhe que deixe uma preocupação ou um sentimento. Por que razão se valoriza mais o capital da China para investir em Portugal do que aquele que vem, por exemplo, de Angola? Não tenho respostas claras para tal tratamento. Que motivação há para um investidor lusófono investir em Portugal, tendo como nariz obter a nacionalidade portuguesa, atendendo aos critérios recentemente criados, quando outros investidores oriundos de certos países têm a mesma facilidade? Tenho consciência de procedimentos idênticos existem na reciprocidade entre os países, mas permitam que expresse a necessidade de alterar este paradigma. Vivemos uma crise mundial e não só do desenvolvimento ocidental. Sem colocar de parte acordos internacionais e a integração das comunidades regionais em que cada país está inserido, considero que devem ser adotados mecanismos que permitam medidas excepcionais para a situação do capital de investimento entre os países lusófonos. É verdade que a democracia internacional se faz a um ritmo que nem sempre é o mais adequado. Mas numa sociedade de inovação e de conhecimento, há procedimentos que naquela área devem ser reapreciados. O bem-estar das populações e os direitos humanos assim o exigem. Os países da CPLP estão integrados em diversas comunidades regionais, sejam elas de que natureza e cariz for, mas há um fator de desenvolvimento económico a exponenciar para além dos atuais referidos. É preciso agilizar processos que permitam às empresas investir no espaço lusófono. Por que não criar um banco de desenvolvimento lusófono? Uma espécie de banco mundial em miniatura permitiria acompanhar e selecionar de forma adequada os interesses estratégicos e desenvolvimento dos países que integram esta comunidade. Todos sabemos que há fundos internacionais que as empresas e outras associações por si só não conseguem cativar, tendo como suporte uma instituição financeira com aquela patente e uma apertada supervisão sobre a finalidade em si mesmo, convictamente seria um fator de desenvolvimento mais justo e equilibrado. Alertei no início
esta intervenção que fugiria ao politicamente correto e tenderia a apresentar contributos inovadores no mundo lusófono e cada vez mais global. Mas estou certo que sairia deste congresso muito mais rico em conhecimento e experiências vividas. Faço votos, no final dos trabalhos deste congresso, das ideias expressas pelos vários intervenientes, se possam extrair conclusões suficientes, eficazes, eficientes e aglutinadoras que permitam influenciar tanto quanto possível os governos e os partidos políticos, bem como os agentes económicos e sociais desta grande comunidade de língua portuguesa. Permitam-me que, nesta fase final, vos transmita que a associação que aqui represento é pródiga em procurar descobrir novas ideias, sem ter protagonismos mediáticos, procura seguir um caminho discreto e de serviço aos outros, como que se vai realizar no próximo sábado, colocando vários escritores a partilhar o mesmo espaço. Queremos ir mais longe. Não pretendemos ficar pelos escritores. Há outros agentes da sociedade civil que não são mediaticamente conhecidos e que têm direito ao seu espaço, e é isso que nos motiva a criar as condições para uma maior partida. Não tenhamos dúvidas que o desenvolvimento social e económico faz da cooperação entre os grandes e os pequenos agentes. Uns não vivem sem os outros. No final das intervenções é sempre habitual e rotineiro ouvir as palmas de felicitações. Ficaria muito grato e de consciência mais tranquila se conseguisse sentir os vossos corações a cintilar as corações que aqui vos trouxe. Muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado, Dr. Severino Alves, pela sua magnífica intervenção e, sobretudo, muito sugestiva. Eu retirei aqui alguns pontos que me pareceram bastante relevantes, até como proposta, quando, desde logo, nos alerta para a fronteira comum que existe, são as águas oceânicas, com tudo o que isso significa, inclusive no plano económico, com tudo o que isso pode desenvolver em termos de cooperação. Também uma proposta extremamente interessante do passaporte lusófono, esperamos que ele se venha a concretizar e seria, de facto, uma valia, portanto, um salto qualitativo muito importante no nosso relacionamento. A importância também das diversas comunidades regionais, de todos estes países integram espaços de integração regional, e isso é também um outro mundo, uma outra abordagem que pode ter desenvolvimentos e implicações. Também a questão do Banco Lusófono, do Banco de Desenvolvimento Lusófono, também outra ideia que registro aqui, que se figura importante. A cooperação técnico-comunitária, assim, o exemplo desta cooperação passa a redundância. Também a importância da cooperação noutros domínios, como é o caso do desporto, o caso da cultura, e, finalmente, algo que me parece muito importante quando se refere, digamos, à questão da razão e da coesão, ou, digamos, da razão e do coração, quando estamos a falar num espaço de língua portuguesa, com aquilo que ele traduz e, sobretudo, da forma como o sentimos. E daí agora a palavra, também pedindo a apresentação breve. Bom, muito obrigado. Agradecer também o convite efetuado pela organização do evento, pela chefe Epifânio, como é óbvio. Eu estou aqui em representação da APG, uma associação que brevemente fará 50 anos de atividade. Nós representamos os profissionais da área de recursos humanos, até há pouco tempo alargámos um bocadinho o nosso âmbito de atuação no último ano, agora somos a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, portanto temos uma lógica um bocadinho distinta hoje em dia. Venho aqui falar porque eu venho apresentar-vos um projeto concreto que nasceu dentro da Associação e em cooperação com os países de língua portuguesa. E esse projeto chama-se CRHLP, foi criado em dezembro de 2010 e exatamente nasceu dentro do CONAR, um congresso que ocorre no Brasil sobre recursos humanos, e num diálogo entre a Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos e o Vice-Presidente da APG da altura, que hoje em dia está na Assembleia Geral, Manuel Solano Tunes, nasceu a visão de um espaço de partilha de práticas de recursos humanos entre os países lusófonos. Obviamente que estamos a falar de realidades muito dispares dentro desta área dos recursos humanos. Portugal e o Brasil, naquela altura, já possuíam estruturas que podiam corporizar a CRHLP.
Nascimento, presidente da Associação Brasileira, tem um público-alvo de 140 milhões de profissionais à sua disposição. Nós temos um bocadinho menos aqui em Portugal. De qualquer forma, a ambição com que a CRHLP nasceu foi de exatamente poder levar a todos os países, portanto o foco na altura, e sei que já foi um tema de discussão aqui durante a manhã, não existia à altura, em 2010, nenhum espaço em que o ponto fulcral, o ponto de partilha fosse a língua. Os brasileiros estão, obviamente, em outras associações que representam a América Latina, mas não havia nenhum espaço em que o foco, em que o ponto de identidade fosse realmente a língua. A CRHLP afirmou-se como o primeiro espaço em que a referência foi a língua. Podemos, obviamente, discutir acerca da importância da língua como afirmação deste espaço. De qualquer forma, o objetivo entre a ABRH na altura e a APG foi exatamente poder levar aos restantes países da lusofonia algumas das práticas que cada um de nós possuía. Um primeiro passo foi dado em Angola com a criação da AGP, da Associação Angolana de Gestão das Pessoas, que não existia em 2010 e foi criada, obviamente, ainda nesse ano, e tornaram-se um dos primeiros aderentes da CRHLP. Seguiram-se uma série de outros trâmites, porque obviamente foi oficializada e a CRHLP neste momento é uma entidade que está oficializada aqui em Portugal. O passo seguinte, obviamente, passou por alargar para Moçambique, onde criámos também a Associação Moçambicana de Recursos Humanos, na pessoa do Rui Batsana como presidente dessa associação. E, mais recentemente, temos a Associação Cabo-Verdiana, também recém-criada, e temos também a Associação São Tomense, que é a Studio, que eu julgo que também já teve alguma cooperação aqui com o MIL em termos. Portanto, como vê, o nosso objetivo foi exatamente alargar, não é uma questão de criar por criar, é criar comunidades de partilha. E para nós, tal como foi referido aqui há pouco, sendo este um projeto que já se concretizou e já existe no terreno, aquilo que nós quisemos criar foi um espaço de partilha que passa muito pela estrutura da comunicação. Começámos por aí, criámos o primeiro congresso da CRHLP dentro da sede da CPLP, que foi realmente um momento histórico e marcante para a CRHLP, o facto da CPLP nos ter agraciado com a possibilidade de organizar um evento nas suas instalações. Tivemos também contactos, e estamos neste momento com contactos muito fortes para podermos ser um observador oficial da CPLP dentro dos países de língua portuguesa, o que também é um marco para uma organização com tão pouco tempo, podermos ter esta convicção e esta ambição de ser observadores da comunidade lusófona. E, obviamente, dentro desse congresso que foi organizado, falámos, obviamente, de como está e como veríamos o desenvolvimento da profissão de recursos humanos dentro da lusofonia. Tal como foi aqui dito, eu julgo que o passaporte lusófono seria uma boa ideia, como é óbvio. Temos graus de desenvolvimento bastante dispares entre as associações que estão dentro da CRHLP. Vou só passar-vos aqui um bocadinho, tal como disse e como vem, portanto, foi a primeira associação baseada numa característica cultural que foi a língua. Mostrar-vos só, esta missão está um bocadinho pequenina, mas vem a descrição no mapa daquilo que é a CRHLP no momento. E queria falar-vos um bocadinho dos projetos que nós tínhamos na altura, e alguns deles já concretizados. O primeiro projeto que nós quisemos criar foi uma plataforma comum, ou hoje em dia chamamos um site, mas criámos um site onde pudéssemos exatamente espelhar, não só colocar notícias e espelhar as práticas de cada uma das nações, de cada um dos países, mas também um local onde pudéssemos perceber e criar a comunidade lusófona dos profissionais de recursos humanos. Se entrarem no site, que é crlp.org, verão que tem lá um campo onde diz comunidade. E se carregarem, estão lá várias pessoas, obviamente é um projeto que surgiu há pouco tempo, mas onde poderão ter acesso, por exemplo, a profissionais de recursos humanos em cada um dos países da lusofonia. Isto para nós é importante porque muitas vezes nós queremos criar exatamente esta cooperação económica e social e não sabemos muito bem como chegar ao contato. Quais são os interlocutores, quais são as pessoas que já estão no terreno, quais as pessoas que existem em cada uma das nações.
Obviamente que isto requer e irá requerer, obviamente, no futuro, um esforço muito grande de cada uma das associações. Estamos a falar de associações, algumas delas que são criadas que não têm mais de 10 elementos. O nosso objetivo é aumentar o número de pessoas dentro de cada uma dessas associações, por forma a corporizar e a dar voz às mais diversas áreas económicas dentro dos seus países. Um outro projeto que nós tínhamos, que se insere muito no momento histórico que nós vivemos, era propiciar e aumentar as possibilidades de mobilidade dentro da lusofonia. Este é um projeto mais difícil, diria eu, de concretizar do que propriamente a criação de um site, como é óbvio. Para a concretização deste objetivo, teríamos que criar mais do que aquilo que nós vemos hoje em dia, que são colocação de anúncios de empresas portuguesas que vão para Angola ou para Moçambique e que colocam anúncios aqui nas diversas plataformas de recrutamento existentes em Portugal. Aquilo que nós gostaríamos de ver era realmente empresas angolanas, moçambicanas, cabo-verdianas a terem acesso às nossas próprias plataformas para poder gerar essa mobilidade entre os diversos países. Temos encontrado algumas dificuldades na concretização desta solução, por diversos motivos, porque obviamente pelos custos inerentes à conceptualização desta solução, mas também pela estrutura de recursos que cada uma das associações que gostaram da CRHLP neste momento tem. A CRHLP passa um momento difícil porque desde 2010, a parte económica e financeira da associação não foi propriamente um dos grandes objetivos com que ela foi criada. Portanto, a associação neste momento vive da boa vontade individual de cada uma das associações que nela existe. Não existe propriamente um FII, porque estamos a falar, por exemplo, de uma associação cabo-verdiana criada há sensivelmente 3 meses atrás. Obviamente eles não geram politização suficiente para poder pagar FIIs a esta associação. Isto também é importante porque quando corporizamos algum projeto, seja ele qual for, a sustentabilidade deve ser um dos standards com que ele deve ser criado. Estamos neste momento a tentar perceber como podemos corporizar essa sustentabilidade para esta associação. Isto, obviamente, que nós fazemos eventos em toda a lusofonia, em todo o espaço lusófono, e custa-nos, obviamente, levar pessoas de Portugal para o Brasil, do Brasil para Angola, da Angola para Cabo Verde, e estes custos neste momento estão todos a ser efetuados por nós individualmente, cada uma das associações. Já fizemos algumas experiências interessantes que esbatem, obviamente, com algumas falhas tecnológicas em alguns dos países, mas, por exemplo, fazer alguns eventos em que utilizamos tecnologia para poder transmitir imagem de oradores a falar de Skype ou de outras tecnologias do género, já foi utilizado. Em Cabo Verde tivemos grande sucesso, tivemos uma plateia muito simpática e muito participativa a dialogar connosco exatamente sobre a temática dos recursos humanos. E, portanto, basicamente era estilhar um bocadinho. Ainda não chegámos a Timor. Gostávamos, obviamente, também de poder corporizar em Timor uma associação que pudesse representar os profissionais de recursos humanos em Timor. É um objetivo que temos a curto e médio prazo e estamos também em concertação com a CVLP para ver como é que gerimos a situação, quer de Macau, quer da Guiné Equatorial, para ver se podemos ou não imaginá-los também como potenciais membros da CRHLP. Portanto, basicamente, era mostrar-vos um bocadinho do que é. A ABRH Nacional é uma das maiores associações mundiais da área de recursos humanos. Eu gostava muito da área de recursos humanos, é um tema apaixonante, como devem imaginar, a área da gestão das pessoas, e muito poderíamos dialogar aqui sobre o que é que pode ser feito em termos de cooperação estratégica entre os diversos países dentro da área da gestão das pessoas. Acreditamos que cada um dos presidentes, lembro-me perfeitamente do Mbatsana de Moçambique, escolheu algumas das temáticas e das problemáticas que neste momento se confronta. Alzira Simões de Angola, a mesma coisa. Portanto, há um grande trajeto, um grande caminho que é aberto, obviamente. Este caminho é feito com cada um de vocês e com a comunidade da lusofonia, e não propriamente só com as estruturas associativas que aqui estão corporizadas. Queria agradecer muito a vossa presença aqui e, obviamente, convidar-vos a conhecer a CRHLP e a dar sugestões de como é que podemos evoluir este projeto num futuro próximo. Obrigado.
Muito obrigado também pela sua estimulante intervenção. Em relação a algumas, particularmente vou levar algumas das propostas que aqui deixou, das ideias que passou aqui nesta plateia e que basicamente se pega com este tema que é da maior relevância, que é o da gestão das pessoas, do capital humano e de facto no contexto da sociedade do conhecimento, da economia do conhecimento em que vivemos, não há outro fator mais relevante que não seja efetivamente dos recursos humanos, do capital humano. E daí temos alertado também para a necessidade de criar aqui um espaço de partilha que já existe e tem sido esse um esforço da vossa associação. Todavia, há que, de facto, reunir mais forças e vontades para fazer, na verdade, um grande espaço de partilha do quadro da CPLP. Essa mesmo que é uma ideia central da intervenção com que nos brindou. Então, e associado a isso, naturalmente, as questões da mobilidade hoje prendem-se muito também com esta necessidade de valorizar as pessoas, de valorizar o capital humano. E basicamente, creio que temos aqui para debate, eu a partir de agora passaria à plateia de facto a palavra. Temos alguns minutos, já recuperamos algum do tempo, mas creio que a Sra. Presidente nos dá ainda a possibilidade de termos aqui uns minutos para que a plateia possa colocar algumas questões e estaremos naturalmente à disposição. Portanto, quem quiser iniciar, a palavra é vossa. Pedro Paulo Borges. Está ali. As minhas primeiras palavras para agradecer ao Sr. André Maguinho, vice-presidente da CIP, a sua participação, quer individual, quer em representação da CIP. A Confederação Industrial Portuguesa é certamente uma grande associação da sociedade civil portuguesa e a sua presença aqui é fundamental e é um estímulo para a paz. Aliás, a Confederação Industrial Portuguesa tem sido, desde sempre, um estímulo para esta organização, para esta estrutura, esta plataforma em que nos associamos. Por outro lado, parece-nos fundamental a sua presença aproximando-se de duas associações com objetos que aparentemente são diferentes, mas que em última análise congregam para o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento deste espaço de lusofonia. Eu lembro aqui, e a propósito do que o Sr. Dual disse em relação à cooperação técnico-militar, que a PASC, no passado dia 7 de março, organizou um encontro, se calhar alguns tiveram, sobre o modelo do ensino técnico profissional para Portugal. E durante esse encontro, por exemplo, foi referenciado a importância do modelo do ensino técnico para praticar no Instituto dos Pelouros do Exército e o potencial que este Instituto, conjuntamente com os outros institutos que estão de ensino ligados ao Exército, tem representado ao longo dos anos na cooperação com os jovens de outros países que estão portugueses, particularmente com Angola. E, portanto, houve uma participação muito significativa de um representante de Angola e saiu dessa reunião um desejo de reforçar e de ser uma área que é possível partilhar muito mais do que tem sido partilhado. Eu terminava aqui a minha intervenção, mas perguntando aos três participantes desta mesa, tem-se falado dos países da lusofonia. Eu perguntava-vos que esforço é que tem sido feito junto das diásporas dos diferentes países da lusofonia, enquanto não só potencial para este desenvolvimento do espaço, mas também para novas formas de desenvolvimento económico e social. Obrigada.
Se permitem, agora sentado, quando dei aqui o exemplo do Comissão Comunitária, foi 20 anos de carreira militar, toca-me sempre particularmente. E por experiências vividas, quando ter retomado, ter ido à Angola, onde nasci, onde não respondo, tenho as minhas raízes, mas tenho estado envolvido no processo de paz também das Nações Unidas. E se já antes cá vivia a experiência de cooperação técnico-comunitária, lá tive a oportunidade, não propriamente de cooperação técnico-comunitária, mas de todo envolvido. A questão é que, desde a primeira hora, quando se começaram os acordos de cooperação técnico-comunitária, tendo aqui o professor General Occidente, maior experiência nessa área que eu, portanto, tive com maior experiência que eu na área da cooperação técnico-comunitária, desde a primeira hora que eu dei, quando estou a dar este exemplo, no sentido de que não se foi vivido pelas gerações, no sentido oficial, de uma geração bem mais nova que o professor General, não houve constrangimentos à cooperação de receber cá militares oriundos dos países africanos para, nessa altura, nos anos 80, começarmos essa cooperação. E o inverso, quando se começou a ir os países africanos de língua portuguesa, também houve essa atenção. Portanto, eu vou buscar muitas vezes este exemplo como um bom exemplo histórico que por vezes, há quem possa pensar que havia constrangimentos, conflitos, 20 anos antes da guerra, nessa altura dos anos 80, tudo isso fez ultrapassar. A doutora Maria Perpétua toca-me aqui uma parte que eu não procurei não abordá-la, até porque tenho ligações a uma outra associação histórica cá em Portugal, de angolanos, que é a Casa de Angola, e que acho que neste momento se está a fazer um caminho que, quando se fala, como se defensor há muitos anos da questão do passaporte, se me permitem, em 1992, quando a realização em Lisboa do Congresso dos Padres Angolanos, nessa altura, no jantar de encerramento com o responsável do governo português, tive a rebeldia já nessa altura de dizer que tínhamos que tentar o passaporte de volta. E foi-me dito que não havia condições porque Portugal passava a ter as portas abertas para todo cidadão africano, angolano, moçambicano, guineense, português, virem para aqui. E eu disse, nessa altura, ainda bem. Ainda bem. Há outras formas de também português ir. O tempo, hoje, felizmente ou infelizmente, conforme os pontos de vista, a crise veio dar razão. Há 2 meses que estive em Angola e tendo outras ligações. Isto não foi resolvido atempadamente na diáspora portuguesa que está nesses territórios à procura de sobrevivência. E a diáspora dos países africanos que vieram para cá nos anos anteriores e que agora tendem a regressar, acho que urge rapidamente corrigir estes mecanismos. Porque se isto não for feito, a história da humanidade diz-nos que os ciclos também se possam voltar a inverter. E nós acho que hoje temos algo diferente que não tínhamos há 500 anos. O conhecimento da informação circula rapidamente. Se me permitem um exemplo que me incomoda. Hoje, mais rapidamente, se transfere milhões de uma conta para um paraíso e há dificuldade das pessoas e constrangimento da deslocação das pessoas e mercadorias. Mas o dinheiro rapidamente circula. Para terminar, nós temos cá em Portugal ainda muita gente oriente na Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Timor, que têm contribuído muito também para o desenvolvimento e às vezes na comunicação social mediática é esquecido este contributo.
Foi falado aqui a cooperação técnico-militar. Tive a oportunidade de dizer que eu tinha uma grande experiência. Há aqui algo que eu gostava de vos transmitir com uma audiência que algo não é conhecido. Lembram-se do problema de Timor, a descolonização, a invasão da Indonésia, toda a Revolução 99, 2000, muito complicado. E aquilo é uma zona de interesse estratégico, além dos Estados Unidos, que é a grande potência do Pacífico, a Indonésia e da Austrália. A Indonésia, em 75, chegou-se um bocadinho para leste e depois foi a vez da Austrália chegar para o oeste, e a Austrália é uma potência com grandes ambições naquela área, nomeadamente em termos dos petróleos, da extração dos petróleos. Bem, aí, australianos que dominavam completamente a missão das Nações Unidas em Timor, chegou a ter 7 mil, 8 mil militares, homens e mulheres, penso eu, queriam ter uma influência decisiva na criação, estruturação, conceitos das novas forças de segurança de Timor. Não chamavam Forças Armadas, era Self-Defense Forces, forças de segurança, forças de defesa própria. Portanto, através de uma daquelas escolas padrão que existem em Inglaterra, no Reino Unido, tem modelos de chapatreiros, etc. E aí, o que é importante? O Presidente Xanana, a altura Presidente Xanana Guzmão, disse não quer ser Portugal a fazer. Eu, na altura, era diretor do Instituto de Altas Militares e era o Ministro da Defesa Nacional, o Dr. Castro Caldas. O Dr. Castro Caldas disse ao chefe de Estado-Maior: tenho aqui uma coisa que é tão secreta, que as pessoas não podem tomar conhecimento. Vai ser uma coisa diretamente entre mim e o Instituto de Altas Militares. Chamou-me de um envelope com essas orientações para a formação das forças, Self-Defense Forces de Timor. O que é que era preciso? Era preciso pegar naqueles guerrilheiros que fizeram os anos de contra-guerrilha contra a Indonésia, as Falintil, separar aqueles que podiam ser aproveitados como militares e os que não podiam, aqueles que já podiam ser reformados, os que ainda podiam ser utilizados, os que não tinham que criar umas forças a sério. E o Presidente Xanana, que diz: eu quero que isto seja feito pelos portugueses. Xanana não tinha nada a ver nem com os timoreses com a guerra da África, não, mas é aquela ligação que quer que seja feito por nós. Isto é muito pouco conhecido, e depois fomos nós que já não só a concepção estrutural das forças de Timor, como andámos vários oficiais e sargentos de Timor para fazer a formação das forças de segurança, ou Forças Armadas de Timor. Isto nada tem a ver com aquela missão das Nações Unidas que a Guarda Nacional Republicana fez. Mas era uma coisa que eu gostava que tomassem conhecimento. A opção do Presidente Xanana Guzmão tendo em contrapartida já uma proposta clara para fazer aqui em Inglaterra ou em Wales. Muito obrigado. Só mais uma questão. Muito obrigada, Excelência. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a iniciativa de fazer este congresso hoje. Eu chamo-me Madalena Acevedo, sou gestora de profissão e estou aqui hoje para comunicar aqui aos presentes que há uma iniciativa em curso aqui em Portugal, que foi a criação de um gabinete de apoio à crise. É lamentável. O coração por vezes divide-se a meio entre Portugal e Cabo Verde, porque Cabo Verde, e já vivo na Europa há 22 anos, onde trabalho há 22 anos, é lamentável a situação que o mundo está a viver neste momento. Eu ouvi um dos senhores da mesa a falar de capital humano. Eu acho que o investimento mais imediato, urgente, urgentíssimo, que tem de se fazer é no capital humano. Nós não podemos falar em desenvolvimento, em democracia, sem investimento no capital humano. E eu acho que chegou o momento de todos nós, todos,
principalmente onde está o poder do conhecimento, que eu penso ser a composição da plateia, aqui hoje, fazer cedências, ampliar o conhecimento ao serviço daqueles que não tiveram a mesma oportunidade na vida de ter o vosso conhecimento. Porque é inconcebível, num país europeu como Portugal, que já teve muitas oportunidades, que tem muito conhecimento, excesso de capital humano, e estar a viver a situação que está a viver neste momento. Eu proponho aqui a este Congresso fazer um ponto de encontro do poder do conhecimento com a juventude, para estar em condições de melhor uma parte da sociedade civil, ajudar outra parte da sociedade civil, porque senão, antes de pensarmos no passaporte da lusofonia, muitos vão ter um passaporte, mas aquele passaporte sem regresso. Portanto, eu acho que o passaporte imediato que todos nós temos que pensar é garantir o mínimo dos mínimos. Eu acho que nenhum homem, nem nenhuma mulher, por mais conhecimento que tenha, por mais capital humano que tenha, tem legitimidade para antecipar o fim de grande parte dos cidadãos. Eu acho que chegou o momento das pessoas pensarem, refletirem na forma e no conteúdo. O mundo precisa não de mais dinheiro, mas de verdade, da autenticidade. Agarrar-nos aquilo que temos e fazer com aquilo que temos para garantir mais rápido, imediatamente, o mínimo dos mínimos. É triste, é lamentável. Eu, quando vim para Portugal há 22 anos, chorar quando via pessoas na rua, e regrediu. Eu vejo idosos em Portugal, pessoas em Portugal, a viver numa situação triste, tristíssima. Eu pergunto, a cidadania, o Congresso da Cidadania, a sociedade civil, o conhecimento, professores, advogados, o que é que estão todos a fazer? Tem que fazer alguma coisa, tem que haver alguma cedência. Não podemos esperar pelo grupo político, não podemos esperar pelo poder económico. É a responsabilidade de todos nós. Obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras, pela força que colocou, pelo apelo que nos fez, que é um apelo extremamente importante neste quadro difícil em que vivemos, todos o sentimos, e mais uma vez também aqui a sociedade civil tem que ter uma palavra a dizer, uma palavra muito forte, e sobretudo fazendo, portanto, no concreto, algo que permita minimizar e ultrapassar muitas destas dificuldades. Se me permite já agora, não sei se há mais alguma questão a ser posta à mesa. Em todo caso, gostaria de comentar a intervenção, muito impressiva, mas dizer o seguinte: quem defende o passaporte do ZON, por exemplo, entre outras iniciativas, não ignora e não despreza as condições de vida. Nós sabemos, em muitos casos, condições muito precárias, para não dizer mais. Muito pelo contrário, se nós defendemos o passaporte entre outros desígnios estratégicos do reforço dos laços entre os países e regiões do espaço lusófono, é porque consideramos que a médio e longo prazo essa é a via para garantir melhores condições de vida para todos. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Ainda temos tempo para mais. Eu só queria, eu fui despertado pela lusofonia com o rosto africano. Não sei se é africano, se é lusófono. De qualquer forma, sou filho de Angola, ou seja, nascido em Angola e casado com uma pessoa de Cabo Verde. E o meu avô da Índia. Portanto, a Michelândia anda, como dizia o primeiro nova, de manhã. De facto, a lusofonia é muito mais longa do que estes
países do Império que se ficava. De qualquer forma, eu fui despertado por si, também estava aqui um bocadinho por dentro a dizer tanta associação, tanta divisão, e não há uma massa coordenadora. Acho que Adriano Moreira falou nessa massa coordenadora, quer ser de facto a bandeira portuguesa na lusofonia. E mais que a bandeira portuguesa, acho que é o seu sangue que corre nas suas veias. Não é, nem é arterial, nem é venenoso, nem nada, é o sangue português. Eu acho que é importante. Eu vou ficar aqui a saber que ao cabo ainda sinto vontade de ir se calhar fazer umas malas para Angola como Moçambique. Por acaso, estou com sorte, o meu filho veio lá de Angola há uns dias, já trabalha faz ponto. Portanto, eu estou muito contente por esse seu testemunho. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Está ali, mais um. Baixa do Dr. Moreira. Obrigado. Bom, apenas cumprimentar os senhores que usaram a palavra. Primeira vez que eu uso a palavra, agradecer ao Renato, agradecer ao Movimento Mil por essa iniciativa tão oportuna. E me referi apenas a duas pequenas passagens, duas coisas muito relevantes, aparentemente, mas que eu não gostaria de deixar passar em branco. A primeira é aquele certo incômodo que eu vejo nos portugueses em utilizar a palavra lusofonia. Eu não sei exatamente por que os portugueses têm muitos, têm essa cerimônia toda para usar a palavra lusofonia quando nós estamos abarcando o universo dos países de língua portuguesa. Não há palavra melhor do que essa. Essa palavra traduz exatamente aquilo que ela quer dizer. Ou seja, nós somos cidadãos lusófonos. Os nossos países são países lusófonos, porque falam a língua portuguesa. É claro que a língua portuguesa hoje, como diz o Alagoza, é uma construção conjunta. Ou como diz o professor Adriano Moreira, referência aos portugueses, a língua é nossa também. De modo que eu não vejo dificuldade em usar a palavra lusofonia. Nós temos que ter um pouco mais de coragem. Isto não afeta ninguém, isto não tira direito de ninguém. E nem sequer está, digamos, traduzindo qualquer ranço colonialista, ou muito menos. Nada disso. A palavra é lusofonia. 2. Nós falamos muito, Renato, em passaporte lusófono. Isso seria uma coisa muito maravilhosa, ideal. Tivéssemos todos fronteiras abertas aos nossos nacionais de cada país, dos nossos países lusófonos. Mas há quase que uma realidade intransponível, obviamente, chama-se União Europeia. Quer dizer, Portugal faz parte da União Europeia. Portugal, de pouco, é natural, está fazendo parte da sua soberania para integrar uma união chamada União Europeia. E uma das coisas que Portugal não pode, obviamente, fazer sozinho é abrir as portas que estão componendo o país a outros cidadãos de outros países lusófonos. Portanto, teríamos primeiramente que solucionar este problema, que é complicado, para depois, então, começarmos a falar de um passaporte lusófono e uma livre circulação de cidadãos lusófonos em nossos países. Obrigado. Muito obrigado. Presidente, eu não importo, mas o juiz tem uma resposta mais previamente. Há mais alguma... Há aqui uma resposta só nada aqui. Posso? Tentar telegraficamente dar aqui algumas respostas ao seu pensamento. Mas antes de mais, eu subscrevo as suas emoções. Só que eu considero que, sendo cidadão lusófono, se calhar conseguimos, por direitos económicos, políticos, mais rapidamente chegar à igualdade de várias classes profissionais, de vários sociedades, independentemente da geografia onde estejamos. Eu não tenho cerimónias nenhumas a utilizar o termo lusófono. Tenho que estar nos últimos tempos em alguns encontros, conferências, onde esse termo tem sido discutido.
também ninguém consegue encontrar o termo mais adaptado. E toda a gente já assimilou. E por isso é que eu comecei a minha intervenção. É um termo debatido, mas também ninguém consegue encontrar um outro que substitua. Portanto, eu não tenho cerimónia, me identifico angolano, português, angolano, como quiser. A questão do passaporte lusófono, que há décadas que eu venho a defender, tem uma exceção da União Europeia. Há 20 anos, Portugal não tinha relações diplomáticas com a Indonésia devido ao conflito de Timor. Mas os indonésios entravam na Europa porque não tinham necessidade de ter visto para entrar na Holanda. Portanto, as excepcionalidades já existem há décadas. E esse aspecto permite que os portugueses não têm que ser sempre cumpridores também nisto. Também têm que ter força, a comunidade toda CTLP tem que ter força para criar mecanismos de exceções. E, portanto, por isso é que eu defendo o passaporte lusófono, porque há mecanismos, há acordos diplomáticos na União Europeia, mesmo os espaços Schengen, que têm permitido criar essas exceções. E nós, e na minha intervenção de uma forma sintética, acho que uma comunidade como a nossa é única, que tem os fatores de ação, racionalidade, as emoções vividas que, como a Manuel, se não a tem nesse aspecto e vários parâmetros, eu considero que há muitos para corrigir e igualar os direitos de cidadania e dupla de cidadania entre reconhecimento entre Portugal e Brasil, como Portugal-Angola, como Portugal-Moçambique, como Angola-Brasil, etc. Há um caminho ainda para igualar esse tipo. Muito obrigado. Vamos ter que terminar este painel. Eu não queria fazer sem responder à questão que a doutora Maria Perpétua Rocha me colocou há pouco, no início, sobre a questão da diáspora lusófona. Eu julgo que essa é uma dimensão que muitas vezes, embora esteja implícita, não é propriamente abordada de forma muito clara, mas efetivamente nós não podemos descurar dessa dimensão que está espalhada por todo o mundo, ou seja, as diásporas lusófonas no mundo são um importante capital social, um importante capital humano, um importante capital social, que temos de contar com elas e, de facto, encontrar em cada momento, nas várias dimensões, sejam as culturais, económicas, sociais ou desportivas, como aqui foi dito outras, é importante fazer algo, fazê-lo de forma permanente, de forma sistemática, para que seja também uma dimensão ativa de todo este processo. E, antes de terminar, queria agradecer também as simpáticas palavras dirigidas à CIP, e de facto a CIP é também uma organização da sociedade civil e de facto mais não faz da sua obrigação ao estimular e ao considerar que é também, sobretudo por via das iniciativas de sociedade civil, que se constrói este grande, imenso e queremos cada vez mais forte espaço de cooperação, este espaço de língua portuguesa, e que julgo que pode ser um grande processo de afirmação do mundo, e é um pouco por aí, e é sobretudo por aí que nós queremos caminhar. E, portanto, mais uma vez, agradeço a todos os participantes, aos oradores desta magnífica plateia que mostrou grande vivacidade na discussão deste tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Passei então imediato para a próxima mesa. Chamo o